Oi pessoal, você sabe o que é um grid? Já ouviu falar nisso? Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que ele é e para que ele vai servir no roteamento meteorológico. Eu sou Giovanni Dorif, doutor em meteorologia e velejador e criei os perfis #cell. Então vem comigo que eu vou te mostrar o que é, como a gente conseguir esses arquivos, como visualizar o que tem neles. Só com isso você já vai conseguir fazer muita coisa de meteorologia para ajudar no planejamento da sua travessia. Vem cá, dá uma olhada que eu vou te mostrar. Legal, pronto. Então vamos ver o que é grid. Bom, se a gente já jogar no Google a palavra grid, ele já vem com o primeiro link da Wikipédia, te dizendo que é um formato de dados compacto, normalmente usado na meteorologia, para armazenar dados meteorológicos históricos e de previsão de tempo. Se a gente clicar aqui em Grid Wikipedia, a gente vai ter a descrição, né? Pode ser simplesmente Gridded Binary, que é um tipo de armazenamento de dados binário, ou a sigla, na verdade, quer dizer General Regularly Distributed Information in Binary Form. Então é informação no geral, distribuída regularmente no formato binário. Tá? São dados meteorológicos. Isso foi padronizado pela Organização Meteorológica Mundial, começou ali na década de 80, o GRIB 1 e depois, acho que no início dos anos 2000, o GRIB 2, mais eficiente. E o GRIB, ele é esse arquivo que é, na verdade, uma emenda de vários arquivos. Você pode ir emendando vários arquivos. Então, cada campo, cada mapa que a gente vê de valor de vento, por exemplo, num dado instante, lá no nível de 10 metros acima do solo, é um registro dentro de um arquivo GRIB. Só que esse registro não tem só os dados, né? O interessante do GRIB é que ele tem um cabeçalho junto, com alguns códigos, que dizem da onde vem essa informação, qual é o modelo, da onde que eu digo é o centro, né? A instituição que gerou. Informações sobre qual é o modelo meteorológico, qual é o prazo de previsão, que horário que foi inicializada aquela previsão, que parâmetro é aquele e que nível na atmosfera é aquele. E também a área geográfica daqueles dados. Então, tudo isso tem um registro para um campo. E aí você emenda muitos registros, você consegue ter vários horários, vários parâmetros dentro de um mesmo arquivo GRIB. Tá? Bom, no mundo da vela, esses arquivos começaram a ser utilizados quando um grupo de velejadores, né, teve iniciativa de criar uma rede de distribuição de previsões meteorológicas via rádio, HF, SSB, então eles distribuíam por rádio esses dados. Então tinham que ser dados compactos, né, você conseguia recortar um pedaço dos dados. Esse grupo, essa iniciativa foi chamada de Sail Mail, né, Correio da Vela. Iniciativa inicialmente por rádio. A gente tem aqui o Sail Mail, tá? Então, distribuíam por rádio. Aí depois começou a vir a internet, tá? E aí eles começaram a distribuir os dados, os arquivos GRIB por e-mail. Então a gente tem o Sail Docs. Tá? Então o Sail Docs é um serviço de internet que foi desenhado para internet lenta, devagar, né? Então, para transmitir dados, mesmo quando sua conexão é ruim. Então, ele está baseado em e-mail e vai te enviar dados do tipo GRIB. Como é que ele te envia esses dados do tipo GRIB? Né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver esse GRIB Info, a gente clica aqui. Tá? E ele vai te dizer como solicitar arquivos GRIB por meio desse servidor. Então, ele tem uma explicação aqui, né, de como você fazer, e aí tem um exemplo aqui. Então, se você pegar no seu e-mail, na sua conta de e-mail, qualquer um, seu Gmail, seu Hotmail, mandar um e-mail para esse endereço aqui, query@saildocs.com. No assunto, você coloca qualquer coisa, mas precisa escrever alguma coisa, se ficar vazio, acho que dá erro. E aí você escreve send e essa sintaxe aqui, o modelo, a área que te interessa. Aqui ele te manda todos os parâmetros, mas você pode especificar os parâmetros que você quer
a resolução que você quer, 2 por 2 graus, os prazos, 24 horas, 48 horas, 72 horas, e as variáveis, ó, pressão e vento. Então, ó, pega essa linha, coloca no campo do e-mail, com esse assunto e esse endereço, e manda e-mail para lá. Você vai ver que você vai receber de volta um arquivo GRIB para essa área com essas variáveis. E assim você pode fazer para qualquer região do planeta, para diferentes prazos de previsão. Tá? Se você quiser saber quais são os modelos disponíveis, né, para quais modelos, variáveis e tal, você pode voltar aqui, né, vamos sair aqui, voltar, e aí aqui tem uma explicação aqui, ó, here. Ó, as previsões disponíveis e informações dos modelos estão disponíveis, então aqui, pronto. Ó, os arquivos, dados GRIB disponíveis no SailDocs. Né? Então a gente vai descer e tem aqui, ele começa aqui, ó, previsões, né, marítimas em grade. Então você tem essa instituição americana que distribui previsões e aqui ele dá um exemplo. Né? Esse aqui é voltado mais para a área da América do Norte, Estados Unidos. Aqui, ó. Aí tem o GFS. O GFS é para o globo inteiro. Então você tem, lá estava pressão e vento, né? Você tem todas essas variáveis aqui, ó. Tá? Os parâmetros disponíveis estão descritos aqui. As datas, os dados estão disponíveis como segue, ó. Os prazos de previsão, o intervalo de tempo, o incremento de tempo, né, nos campos previstos, e a resolução, 0,25, meio, 1 e assim por diante. Então aqui eu falo um request, uma solicitação de dados, um exemplo aqui, dá um exemplo. Inclusive as ondas, ó, você pode pedir ondas também. Então aqui tem vento, pressão a nível do mar, ondas. Ó, a partir das 0 hora de previsão, começando nas 6 até 72 horas, e 0, depois 6, ele vai entender que o intervalo dos tempos é de 6 horas. Então ele vai 0, 6, 12, 18 e assim por diante. A resolução, 0,25, que é a melhor resolução que tem. Se o arquivo fica grande, você pode pôr uma resolução menor, de 0,5, 1 grau. Tá, beleza. E aí tem o SMWF, que é o modelo europeu. Bom, ele é pago e é caro, então aqui você vai achar poucas variáveis, né? Na verdade, você não vai achar o vento em superfície. Tem só o vento em 850 HPA, temperatura e vento em 850, que é 1,5 km de altura, que não serve para gente que vai velejar. Depois tem o modelo ICON, que é um modelo alemão, tá? Que também roda para o globo todo, e resolução 0,25 aqui, a mesma do GFS. Aí tem esse modelo da Marinha Americana, tem esse outro que é um modelo de média escala, também mais voltado para os Estados Unidos. Esse aqui voltado para a região costeira dos Estados Unidos. Modelo de ondas, correntes. Então, com o SailDocs você consegue pegar a previsão de vento, previsão de ondas e previsão de correntes também. Além do Oscar, que são correntes observadas. Então, é só o passado, mas é o passado real, observado, né? Não é previsão. Tá legal? Então, olha só, o SailDocs, por e-mail, você consegue obter os dados de previsão meteorológica de várias variáveis, de ondas e de correntes. Tá? Mas vieram, quando chegam esses dados, como é que a gente vai visualizar esses dados? Né? Para usar eles como? Como é que eu vejo o que tem no arquivo GRIB desse que chegou por e-mail para mim? Bom, aqui ele sugere que a gente use, no SailDocs, tem um ViewerFax que eles desenvolveram. Tá? Vamos dar uma olhada nele. Aqui, ó, for information about our GRIB viewer, click here. É o visualizador, né? Então tem uma versão aqui mais nova, ó, tá vendo? A gente vai baixar essa versão e aí vamos executá-la para a gente visualizar um GRIB que foi baixado. Pronto, aqui está o ViewFax, que é o visualizador de GRIB, né, feito lá pela turma do SailDocs, SailMail, AirMail. A gente vem aqui em abrir, file, ou nessa pastinha, né, file, abrir. E aí eu vou pegar um aqui que eu já baixei por e-mail.
pegar um aqui. Pronto, aqui eu abri o arquivo, né? E aí ele me mostra assim, ó, essas setinhas do vento com as cores associadas à intensidade do vento. Quanto mais quente a cor, mais forte o vento, tá? E aqui a gente pode modificar o formato de ver. Se a gente clicar aqui, cliquei aqui, ó, nesse F, na verdade não é um F, é uma barbela de vento, né? Então eu posso colocar, até mudar aqui, ó, para barbela de vento, né? E a barbela de vento, ela é esse risquinho, onde o vento está indo na direção contrária de onde estão os risquinhos, né? Só a gente lembrar aqui, ó, vou voltar para as setas, tá vendo? Agora as barbelas. E os risquinhos no final da barbela, na bundinha dela, indicam a intensidade do vento. Então, meio risco são 5 nós, de 3 a 5 nós, acho que de 3 a 7 nós, e o risco grande é de 8 a 12 nós. E aí você vai somando, 2 riscos grandes dá em torno de 20 nós, né? Um risco grande, 10 nós. Então, assim por diante, né? E aqui, ó, se a gente girar a bolinha do mouse, você vai indo e vindo com o horário da previsão. E aqui em cima aparece, ó, aqui aparece o horário que está sendo mostrado, tá? Tem uma visualização aqui que eu acho legal, que é essa daqui, ó. Olha que legal, quando a gente vai mexendo aqui o horário, onde está mais escuro é onde o vento é mais forte, onde está mais claro é onde o vento é mais fraco. A gente consegue até ver o avanço da frente fria, ó. A frente fria aqui, vou colocar em azul, né? Tem uma frente fria aqui. Aqui, ó, tem uma frente. Está meio estacionária ali, mas ela vai andar. Percebam que essa área branca, ela vai subindo com o tempo. Olha lá onde ela já está. Agora ela está por aqui, né? E vamos avançar mais um pouco. E aqui nesse horário, ela já vai estar nessa região daqui, ó. A frente fria está aqui. Aqui em cima a gente tem ventos mais fortes de norte. Os ventos estão aqui assim, ó. E mais fortes, né? O vento pré-frontal, ó. Aqui esse escuro bem forte. E atrás o vento deve estar de sudeste, né? O vento mais frio, pós-frontal, que está vindo aqui, né? Vamos ver se é isso mesmo. Voltar para clicar lá na barbela de novo, clicar para Wind Barbs e tá aí o vento, ó, como a gente tinha mesmo mostrado, né? Aqui de sudeste, atrás da frente, a frente ali, vamos desenhar de novo aqui. Então você tem aqui lá os ventos frios, mais frios, ali a frente fria, aqui, né? E ali os ventos mais quentes, mais fortes, tá? Beleza, mas esse software é meio limitado. Vocês vejam que o mapa, para a gente fazer o zoom, é meio chato, o mapa não tem muita resolução. Então foram criados, aí depois vieram outras pessoas, criando ferramentas que facilitassem a visualização desses arquivos GRIB. O primeiro deles foi o zyGRIB, tá? Esse zyGRIB trouxe uma visualização, ó, a gente tem umas animações aqui do lado, trouxe uma ferramenta com mais recursos para a gente visualizar os arquivos GRIB. E depois dela, hoje em dia, a gente tem uma versão mais nova, ainda com mais recursos, que é o XYGRIB. Está aqui nesse site, ó, opengribs.org. Aí a gente tem aqui o zyGRIB. Tá? Então bom, o zyGRIB era o antigo, né? Era o antigo que eu falei, e agora o novo é o XYGRIB. Ó. Vamos fazer o download do XYGRIB para a gente dar uma olhadinha nele.
Pronto, aqui está o visualizador XY Grip, né, o XY Grip. Tá aqui, ó. Então, vou abrir um dos arquivos que eu baixei, aquele mesmo arquivo que a gente viu lá no ViewFX. Pronto, olha lá. Aqui ele está mostrando pra gente. Esse nem é aquele mesmo arquivo, esse aqui é um arquivo que tem ondas também. Foi um arquivo do Icon que eu baixei, um outro modelo. Ó. E aqui no canto esquerdo aparece, ó, os valores, altura significativa, massa, swell, onda de vento, ó, swell de 2,56 metros e a onda de vento 0,63. As direções também bem diferentes, períodos diferentes. Então naquela região ali, aqui ó, essa região, o mar bem desencontrado aqui ó. O mar bem desencontrado. É só a gente ver aqui a direção do swell e a direção do vento, né? Tem 90 graus. Tá, aqui ó, a gente faz um in, zoom out. Então o arquivo GRIB que a gente abriu, a gente pode ver as informações dele, ó. Tem para saber o que tem dentro dele, ó. Tem aqui um íconezinho, deixa eu colocar em vermelho. Tem um ícone aqui, ó. Tá? Esse aí, ó. Se clicar aí, a gente tem as informações do GRIB, ó. Então ele me dá o nome do arquivo. Não é do Icon, é do GFS, ó. É do GFS, resolução de 0,25, 0,25 graus, 1/4 de grau. 1/4 de grau são 15 minutos. Então, cada minuto é 1 milha, então a resolução é de 15 milhas, né? Aproximadamente 20 e poucos quilômetros. Aí o WW3 é o WaveWatch 3 de terceira geração, que é o modelo de ondas com 0,50, ó. A resolução é meio grau, então 30 minutos, ou seja, vai ser quase 50 quilômetros, né? E um arquivo do tipo GRIB2. Weather Center 7, que é o NCEP lá nos Estados Unidos, o modelo 81 e o tipo de grade. O número de datas, ó, iniciando de segunda, dia 8 de março, às 6 UTC. Vou tirar 3 horas para Brasília, né? Até terça, taranã, taranã. E aí os dados disponíveis, ó, pressão ao nível do mar, vento 10 metros, altura significativa da onda, ó, direção da onda de vento, altura da onda de vento, período da onda de vento, direção do swell, altura do swell e período do swell. E aqui informações embaixo sobre a grade, ó. Essa grade aqui da gente, ela tem 41 por 25 pontos, que multiplicados dá 1025 com resolução de 0,25, 0,25 graus, como a gente já viu lá. E a área de cobertura, ó, vai de 26 graus sul, 48 oeste, até 20 sul, 38 oeste. Então aqui é o canto inferior esquerdo e o canto superior direito desse quadrado aqui com os dados, tá? E aí a hora de referência é a hora de inicialização dessa previsão meteorológica. A partir daquele momento foram feitas as medições, né, da atmosfera, aquele momento é medido. A partir dali as equações fazem os cálculos da situação futura. Então esse horário aqui a gente chama de horário da análise. A partir dali a gente tem os passos de tempo, que são as previsões. Tá legal? Então é assim que a gente visualiza. Dá para a gente ir passando aqui o tempo também, ó. Né? Zoom out, zoom in, andar o mapa para a esquerda, para a direita, e dá para a gente baixar o GRIB aqui nesse visualizador. Esse, por ser mais moderno, ele fornece essa opção, ó, Download GRIB aqui. Aí a gente pode escolher. Aqui, por exemplo, tem modelo da América do Norte para o Caribe, com resolução de 0,11, ó, em torno de 10 km, uma boa resolução para o Caribe, e com modelo de ondas também. Então a gente pode clicar em download e vai aparecer o modelo ali para o Caribe. Vamos ver esse daqui. Ó, o que ele está me dizendo? O erro. Esse modelo, né, o NAM Caribbean, CA Caribbean, esse pedido está fora das fronteiras, das bordas, porque não tem Caribe aqui para o Brasil. Por quê? Ele pega o modelo para essa área que eu estou visualizando. Então eu vou ter que sair dessa área, clica na mãozinha aqui para arrastar, e vamos lá para o Caribe.
Então eu quero aqui, ó, nessa região. Aqui vai funcionar. File, download grid, agora sim, download. Será que está muito grande agora? Vamos aproximar um pouco. Ele tem um delimitador aqui de área, ó, essa cruzinha aqui. Então vamos delimitar uma área aqui, pronto. Download grid, download, pronto, agora funcionou. Salvar o arquivo e ele vai abrir para mim exatamente na área que eu marquei. Então ele está mostrando para mim as barbelas de vento e as setinhas são a informação de onda. E quando eu vou mexer na cruzinha, mexendo o cursor por aqui, no canto direito vai aparecendo o valor das variáveis aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então vai aparecendo para mim o vento a 10 metros, direção, intensidade na escala Belfort, velocidade, lat e long do ponto onde ele está mostrando esses dados, rajada eu não pedi para baixar, correntes eu não pedi para baixar esses dados, se eu tivesse baixado ia aparecer. Então tem chuva, cobertura de nuvens 43%, refletividade, isso aqui está relacionado com chuva, isso é uma grandeza de radar meteorológico. Então quando aparece refletividade acima de 20, 30, é porque tem chuva mais forte, 40 é chuva muito forte. CAPE, que é um índice também associado a tempestades, e aqui embaixo a altura das ondas. Ó. Ondas de vento, nesse caso, ó, ondas de vento muito maiores do que o Swell, 2,26 de ondas de vento. Né? A gente está com quanto de vento? Ó, quase 20 nós de vento. Tá? E os períodos da onda, períodos e direção da onda. Tá legal? Então vai aparecendo tudo aí à medida que eu vou mexendo o cursor. Legal? Tá, muito legal. Aprendi a baixar o grid, visualizar ele para a minha região de interesse. Mas como é que eu sei quais os modelos, quais as resoluções disponíveis para a minha área de navegação? Bom, tem alguns sites que fornecem essas informações e eu vou mostrar para vocês. Um deles que mostra muito legal é esse LuckGrip. Tá? Ele mostra aqui à esquerda, aqui ó, até lá embaixo, tá? Vocês vão ver ó, os modelos globais. Tem o GFS, GDPS, CMWF, Paraná, modelo alemão, modelo de correntes oceânicas, modelo de ondas. Isso são os que tem para o globo todo. Então, em qualquer lugar do planeta que você tiver, esses modelos vão te servir. Aí tem um modelo aqui oceânico, tá? E depois tem modelos para a América do Norte, modelos para o Pacífico, modelos para o Caribe, modelos para a Europa e uns outros modelos rodados por pessoas particulares, né, não centros de meteorologia, para a Europa. Então você pode clicar num desse aqui, por exemplo, Canárias. Vou passar aí, ó. Ele mostra para você que tem essa grade maior de 12 km, vou clicar aqui com resolução de 12 km. 12 km é a distância entre os pontos da grade, né? E nas ilhas, próximo das ilhas, você tem uma resolução de 4 km, uma resolução bem mais alta. Né? Então aqui você consegue saber quais são. E aí ele mostra informações sobre esse modelo, várias informações sobre ele. E você aqui, clicando aqui, vamos ver onde a gente baixa ele. Então, é nesse projeto OpenWRF. Então, a gente clica aqui nesse OpenWRF. Pronto, aqui, ó. Aí a gente vai ter todos os grids para as regiões, tá? Então, você tem os grids aqui, ó, os arquivos que você pode baixar diretamente e abrir lá. Então, vamos pegar o das Canárias, de 4 km. Aqui, ó. Cadê? Canárias, 4 km. Cliquei nele, abaixei. Agora eu vou lá no meu visualizador e vou abrir ele. Vou lá no XYGrid e vou visualizar esse arquivo. File, Open. Vou achar ele aqui, ó, Canárias, tananã, tananã. E ele deve abrir para mim. Vamos ver, está carregando o arquivo. Preparando os mapas. Pronto.
Tá aqui. Tá aqui o arquivo das Canárias, o grid das Canárias, né? Então eu tenho aqui onda, tem mais de uma seta, né? Tem ondas em diferentes direções. Vamos aproximar mais um pouco, ó. Então eu tenho seta azul, seta vermelha e tenho as barbelas. As barbelas são o vento, as linhas pretas são a pressão e você tem os diferentes tipos de ondas. Vamos ver que informações tem aqui, o domínio, vamos ver sobre esse grid, né? Então são 49 tempos, que é o centro de geração, modelo, a grade, ó, tem todas essas variáveis. Tem corrente, tá? Além de ondas, aqui a gente tem as correntes também. Então é um modelo de 4 km para as Canárias, com vento, correntes, ondas, vários swell, onda de vento, tem o Cape, tem rajada e tem a refletividade também, né? Então tem bastante informação. Vamos ver, isolinhas. Então isolinha, isóbaras, tá? As isóbaras que ele está mostrando. Vamos ver o mapa de tempo. Tem o vento, tem rajada, precipitação, chuva, Cape, wind, weather options, tá? O vento está em barbela, tanana. Então tem as variáveis de oceano, sea aqui, ó. Significant wave rate. Então ele coloca a altura do vento significativa, da onda, altura significativa de ondas, né? Se a gente tirar, ó, fica tudo azul aqui, tá? Azul é o oceano. Então o que está aparecendo ali é a altura significativa de ondas e a escala está aqui no canto direito, ó, de altura de ondas, tá? O amarelo são ondas em torno de 2 metros. Vejam só que legal o efeito das ilhas, né? De suavizar as ondas. Então, as ondas estão vindo de norte e atrás da ilha, a sotavento da ilha, a gente tem pouca onda, né? A sombra em termos de ondas. Se a gente colocar o vento, vamos colocar aqui, ó, vou mostrar weather map, color scale, o vento, o vento aqui, ó. Então agora esse sombreado é o vento, tá? Se a gente passar aqui, ó, nesse laranja aqui no meio, vai mostrar lá, ó, vento de 28 nós aqui do lado dessa ilha, né? Se não me engano é a Ilha das Palmas, a maior ilha ali das Canárias. Então tem um efeito local. Vejam como varia muito o vento, ó. Aqui pertinho a gente está com vento de quase zero e do lado tem vento de 30 nós, tá vendo? Olha só, vou destacar aqui. Aqui vento de 30 nós e aqui do lado, vamos pôr um azul aqui, um preto vai. E aqui do lado um vento de praticamente 0 nós. Tá? Isso tudo é feito, ó, em cima da ilha também, ó, um vento bem forte, né, no topo da ilha, por causa do relevo. Então, com um modelo de alta resolução como esse, né, só 4 km de resolução, aqui, ó, na verdade, ó, em graus é 0,03599941, né? É esse fator que você aplica a 1 grau são 60 minutos, são 60 milhas. Então, se você multiplica esse número por 60 milhas, você vai ter em milhas quanto que é. Dá aproximadamente 4 km, tá? Vai dar quase 2 milhas. Então é isso. E assim a gente pode baixar os grids, então, de qualquer lugar disponível, né, naquele site. Vou fechar aqui. E a gente tem... cadê? A gente estava aqui. Então, aqui nesse OpenWRF, você tem os grids de vários lugares do planeta aí. Aqui ele também te oferece grids do modelo Icon, que é um modelo alemão. Tem um monte de grades aqui pela Europa, tá? Os grids estão tudo aqui, ó, você pode baixar. Tem outros do Icon aqui, com mais resolução, com mais detalhamento. E aí ele diz aqui informações, né? Quais são os parâmetros disponíveis nesses grids, tá? E dá uma explicação.
também sobre esses GRIB. Depois tem uns outros GRIBs do próprio Open Skyron aqui, né, bem detalhados. GRIBs de onda e vento, aqui para uma região específica, né? Tá? Então é isso. Aqui eu te mostrei então o que é um GRIB, como baixar, visualizar e as diferentes fontes, diferentes resoluções. No PredictWind, para quem tem um PredictWind, tem um mapa que mostra aqui, ó, em que regiões você tem um modelo com resolução mais alta. Né? Porque tem os modelos globais, o GFS, o SMWF europeu, o ICON alemão, né? Mas o PredictWind roda em algumas áreas ele roda com resolução mais alta. Nesses quadrados clarinhos, ó, ele roda com resolução de 8 km, distância entre os pontos, né? Chamar de ΔX, essa distância entre os pontos, de 8 km. E onde tem os quadradinhos em vermelho, eu vou aproximar aqui do Brasil, ó, é onde a gente tem resolução de 1 km. Né? Fantástico, faz uma diferença enorme. Quer ver só a diferença que faz? Vou te mostrar. Vou usar o QTVLM para mostrar, porque o QTVLM consegue sobrepor grades diferentes. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma grade do GFS, baixei o arquivo GRIB do GFS com resolução de 0,25, que é a melhor resolução do GFS. Então os pontos dele, onde faz os cálculos, né, do modelo, ele tem dados nesses pontos aqui onde estão essas barbelas, tá? A distância entre eles é 0,25 graus. Então é 0,25 vezes 60 milhas, 1/4 de 60 milhas são 15 milhas. Então a distância entre esses pontos é 15 milhas, é 20 e poucos quilômetros, né? Tá, vamos ver agora o modelo, eu vou mudar a mesma grade, ó. Olha, vou até afastar um pouco mais para a gente ver melhor. Ó, aqui, modelo GFS, né, de 0,25. Vou mudar agora para um que é 0,025, tá? Na verdade, que tem 10 vezes, é 1/10 a distância entre as barbelas, ó, aqui, ó. Tá? 1/10. Vamos aproximar mais para a gente perceber a diferença. Tá? E agora eu vou mudar para um de 1 km, que é 0,01 graus. Olha aqui a diferença, né? Vamos olhar, por exemplo, aqui na Baía da Guanabara, a diferença que faz. Ó, vou voltar. Esse é o de 1 km. Veja os detalhes aqui, né? Esse amarelo é vento de praticamente 20 nós, depois ele dá uma desacelerada por efeito daquela ilha, né? E aí depois ele acelera de novo e aqui na saída da Baía acelera de novo. Quer dizer, totalmente coerente com o relevo, a geografia que a gente tem ali, né? Então, com 1 km, o modelo meteorológico ele consegue perceber o relevo e sentir os efeitos do relevo acelerando ou freando o vento. Agora vejam o GFS com resolução bem pior, né? Com ΔX de 0,25. Olha só, não tem diferença nenhuma, é tudo igual o vento aqui dentro da Baía, na saída da Baía, não tem diferença nenhuma. Os pontos de grade dele estão aqui, ó. Aqui, ó. Tem um preto aqui, tem uma barbela preta aqui e aqui. Então, com os pontos nessa distância, como é que ele vai perceber a presença de uma ilha aqui, disso aqui, desse canal aqui? Ele não vai perceber nada disso, né? Agora, se a gente tem já o de 2,8 km, olha a diferença que fez, né? Ele já percebe um pouco, mas ainda falha um pouquinho, né? Você veja aqui na ilha, ele vai frear mais para baixo e tal. Agora, o de 1 km aí é sensacional, já pega bem mais, né? E assim por diante. Então, a gente tem que sempre dar preferência, na nossa região onde a gente vai navegar, pelos modelos com ΔX menorzinho, né? Esses vão ter maior resolução, vão enxergar mais detalhes do relevo. Quando você está em alto mar, você sente um pouco menos essa diferença, mas mesmo assim, em situações de mudança de tempo, passagem de uma frente ou de um ciclone, a resolução vai fazer diferença na intensidade do vento. Em geral, os modelos de baixa resolução colocam ventos mais fracos nessas situações. Os de alta resolução conseguem perceber os ventos fortes. E o de 1 km e 2,8 km, inclusive, eu tenho percebido que eles percebem os ventos das tempestades isoladas, né? Aquele ar que desce da nuvem, bate no chão e espalha.
esses modelos de 1 e 2,8 km conseguem perceber. Aqui no Brasil, eu só conheço esses modelos, os GRIBs, de alta resolução, do Predict Wind de 1 km, né, que tem só naquelas áreas em vermelho, aqueles quadradinhos em vermelho que eu mostrei, e o modelo Cosmo do IMET, de 2,8 km, né, que já faz uma diferença enorme na previsão, tem para a costa inteira brasileira. Tá legal? Então, o GRIB ele é fundamental para a gente conseguir fazer o roteamento meteorológico, né? Então, é do GRIB que vai vir os dados, as informações, para que o roteador escolha o melhor caminho para você fazer uma rota mais rápida, mais confortável e com mais segurança. Tá aí, isso é o GRIB, como baixá-lo, como escolher e como visualizar o que tem dentro desse arquivo, que tem as previsões meteorológicas, várias variáveis atmosféricas, ondas e também correntes podem estar dentro desse arquivo. E no próximo episódio, você vai ver como a gente usa esses arquivos para fazer um roteamento meteorológico. Até lá! Bons ventos, bons tempos!